saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Eu desejo que a presença do Senhor entre na sua vida, entre no seu lar nessa noite, que você seja agraciado pela glória de Deus, amém? Eu quero começar esse momento orando com você, orando pela sua casa, orando pela sua família, orando por tudo aquilo que é ligado à sua vida, amém? Sejam todos bem-vindos a essa live, que Deus te abençoe em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nessa noite eu quero te agradecer, Pai. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos protegido. Obrigada, Senhor, porque Tu tens nos guardado. Obrigada, Senhor, porque Tu tens nos acolhido. Senhor, guarda as famílias aqui representadas, Senhor. Guarda, Senhor, os homens, as mulheres, as crianças. Guarda, Senhor, aqueles que são ligados a nós. Meu Deus, em nome de Jesus, guarda o Brasil, guarda o mundo. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor estenda as tuas mãos, que o Senhor proteja o teu povo. Meu Deus, que tudo aquilo que está por vir sobre o Brasil, Senhor. Meu Deus, que tudo aquilo, Senhor, ainda que é assombroso, que está por vir, meu Deus, que o Senhor prepare a nossa estrutura. Guarde, Senhor, a nossa vida. Guarde, Senhor, a nossa história. Guarde, Senhor, tudo que é ligado a nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estão todos bem? Deus abençoe cada um de vocês nessa noite. Hoje eu quero estar falando um pouquinho sobre uma comunicação saudável, amém? Nós estamos vivendo aí um momento de pandemia, né? Muitas pessoas entrando em conflitos, né? Muitos relacionamentos conflituosos. Estou falando de família no geral. E hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre essa questão de se guardar, né? E de saber como se comunicar, amém? Mas antes de falar sobre isso, eu quero chamar a atenção de vocês para uma prudência que nós precisamos ter, né? Nós sabemos que nós estamos aí já há quase 3 meses, né, nessa questão da pandemia. Não tem sido fácil, né? Inúmeras pessoas deprimidas, inúmeras pessoas entrando aí em pânico. Mas eu gostaria de falar para vocês hoje o seguinte, que é muito importante a gente manter a prudência, amém? É importante a gente manter a prudência. Então, assim, antes de eu começar a pregar, eu quero só trazer esse alerta para vocês. Nós sabemos, irmãos, que muitas pessoas não estão respeitando esse momento, não estão respeitando esse tempo. Muitas pessoas estão nas ruas, né? Pessoas na rua, não estou falando daquele que tem que se locomover e ir ao seu trabalho. Eu estou falando daquela pessoa que saiu, juntou uma galera e foi jogar um futebol, encheu a casa de gente, fez uma mega de uma festa, ou está jogando dominó pela cidade, aquele tanto de gente, aquela aglomeração sem necessidade. E assim, eu gostaria de alertar as nossas ovelhas, que a prudência deve ser mantida, amém? Que mesmo com a flexibilização do isolamento, a prudência tem que ser mantida, né? Na China já tem o 2º surto, né, dessa doença. Nós vemos que tivemos, se eu não me engano, em 1918, a gripe espanhola, e matou inúmeras pessoas. E após a quarentena, as pessoas saíram à rua desenfreadamente, se esqueceram desse isolamento e se entregaram. E veio um surto bem maior que matou muitas vezes mais, né? Então, assim, por precaução, continuem com todas as recomendações, né, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde em relação à higiene,
né? Não baixa a guarda, porque nós temos que estar prevenidos, né? Nós estamos vendo aí que muitas pessoas estão aglomeradas, muitas pessoas não estão respeitando o isolamento, estão dizendo, já acabou, já vai passar. Só que, irmãos, os casos estão aumentando, né? Então, assim, já veio o segundo surto na China e que Deus guarde o Brasil, né? Mas, assim, eu tenho orado e tenho sentido de alertar as nossas ovelhas. Nós estamos sonhando, né, com o dia de sair desse isolamento, de sair dessa quarentena. No entanto, eu ainda vejo coisas bem pesadas vindo sobre o Brasil. Então nós precisamos estar prudentes, amém? Prudentes dentro da nossa casa, prudente quando for sair, né? E que Deus nos guarde em nome de Jesus. Então alerta as nossas ovelhas, porque a nossa responsabilidade é com as pessoas que Deus nos entregou, né, irmãos? Então, que em nome de Jesus não baixe a guarda, amém? Guerreiro que é guerreiro, ele fica armado até o fim. Enquanto de fato ele não sente a paz, ele não baixa a guarda. Então nós sabemos que nós estamos aí guardados com o capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, tendo o escudo da fé, a espada do Espírito. Nós somos protegidos pelo Senhor, mas a prudência, né, meu esposo sempre fala isso, a prudência ela é amiga da paz. Então que nós continuemos prudentes, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de comunicação. Quando a gente está todo mundo dentro de uma casa só há tanto tempo, é natural que aconteça alguns conflitos, né? Então, assim, o Senhor tem me falado sobre casais que não estão bem, né? Pais e filhos que não estão bem. E eu quero te falar um pouquinho sobre comunicação. A comunicação, ela expõe o que se passa dentro do coração humano. E Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio. E muitas vezes as pessoas têm muitos conflitos porque elas não sabem se comunicar. Então, assim, na vida, irmãos, o que rege é aquilo que vem de dentro, né? O mundo exterior, ele é regido pelo mundo interior. Então, do jeito que você está dentro, é o que você vai expor lá fora, né? E não o contrário. Tem pessoas que pensam que é o exterior que vai resolver o interior. Não, eu vou para as farras, vou para as orgias, vou me desviar mesmo, vou fazer tudo que eu tenho direito, vou viver a vida como eu quero viver, porque eu preciso que o meu interior fique feliz. Não é isso. Tá? De fato, o que vai reger é o que vem de dentro. Então, se o seu interior está organizado, se o seu interior está em ordem, né, se ele está com o Senhor lá dentro, você vai reger muito bem o seu exterior, tá? Porque a alegria ela vem de dentro. Então, assim, nós precisamos nos olhar por dentro para identificar o que está governando a nossa vida, né? Ver se você é governado pelo medo, por exemplo. Porque se você for governado pelo medo, você vai externar isso na sua linguagem corporal, né? Existem estudos científicos que comprovam, que demonstram, né? Muito de nós através da nossa linguagem corporal, né? Então, assim, nas nossas expressões faciais, nas palavras, no tom de voz, no olhar. Então, assim, a gente que estuda nessa área de corpo, a gente observa muito a pessoa, né? A forma como ela senta, que ela anda, que ela olha, que ela enrijece a testa ou não, mostra muito do que ela é ou do que ela está passando, né? Muitas vezes as tensões interiores, elas são totalmente colocadas no semblante, né, das pessoas. Elas demonstram isso, o corpo delas demonstra isso. Então, irmãos, se o nosso coração for governado pela fé, pela esperança, pelo amor, isso será expresso através do que dizemos e de como dizemos. Então, a questão não é somente o que falar, mas como falar, né? A gente ensina as ovelhas que você pode falar o que quiser. A questão é como você vai falar. Se você começar a gritar, automaticamente você já mostrou que você não tem autoridade, né?
Então, assim, um coração medroso, ao se comunicar, ele vai esconder o que realmente está passando interiormente. Então, a pessoa que tem medo, ela nunca vai se expor, né? Ela nunca vai dizer, olha, de fato eu estou sentindo isso entre nós e a gente precisa resolver, né? Um coração medroso, ele retém sentimentos, ele finge que alguma coisa não fere, ele finge estar feliz quando por dentro está ferido, ele tenta evitar a dor que poderá sentir, né? Então ele tem medo, ele se sente envergonhado e socialmente ele está de máscara. Ele coloca uma máscara para ser aceitável. E o medo, na verdade, é o grande sequestrador da comunicação. Muitas vezes, o medo ele faz com que as suas informações sejam imprecisas, né? A pessoa que tem medo, ela não é clara na colocação dela. E a sua comunicação também fica confusa. Às vezes, as informações são completamente falsas, né? E Deus, ele é verdadeiro, Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Então, como eu vou poder valorizar e entender o que se passa com a outra pessoa se eu nunca consigo entender o que se passa comigo? Como eu vou valorizar, né, o que a outra pessoa está dizendo se eu nem mesmo me valorizo, ou se eu nem mesmo me conheço? Então, assim, se eu nem me conheço, eu não posso conhecer o outro. Existe uma coisa bem interessante no aconselhamento, que às vezes você está aconselhando as pessoas, mas você está falando de você, né? Então, assim, é muito interessante, porque a impressão que se tem é que o conselho que você dá ao outro está servindo para você, literalmente, né? É igual a oração. Muitas vezes você vai orar para entregando, abençoando outra pessoa, e de repente você é tomado por aquela bênção também. Eu já vivi momentos de entrar no gabinete enferma, e aquilo que eu liberei sobre a pessoa que estava no gabinete, eu recebi também. Foi muito interessante isso, né? Então, assim, somente aqueles que valorizam e entendem a si mesmo podem valorizar e entender os demais. Somente aqueles que podem se comunicar honestamente consigo podem se comunicar honestamente com os outros. Ou seja, se você se respeita, se ama, está comprometido com você, se você não é aquela pessoa que passa por cima dos seus próprios sentimentos, não se cuida, não está nem aí para a saúde, não está nem aí para alimentação, não está nem aí para nada, como você vai poder liberar esse afeto aos outros? Então, assim, geralmente as pessoas que são covardes, elas se comunicam com base no medo da verdade. E pior, além de cultivar o medo, elas destroem as conexões. Então elas vão trabalhar sempre com a mentira. E elas vão se enquadrar em algum estilo do que eu vou falar nessa noite. Ou essa pessoa vai ter uma comunicação passiva, ou vai ter uma comunicação agressiva, ou vai ter uma comunicação passivo-agressivo. Então eu vou te ensinar nessa noite esses 3 estilos, né? Caso você se enquadre, é só mudar a rota e começar a orar sobre isso e começar a ser diferente, né? A gente vai melhorando quando a gente começa a dar os passos certos. Talvez você esteja dentro de um desses estilos aqui porque você não foi ensinado da maneira correta. Então eu vou passar para você hoje esses 3 estilos e também vou falar para você sobre a forma assertiva de se comunicar. Então, pessoas com a comunicação passiva, elas pensam assim. Por exemplo, vamos supor que elas estão dentro de uma roda para conversar. Então elas não se colocam, elas não se posicionam, elas não sabem se expor. Por exemplo, elas pensam, todos são importantes, menos eu. Nas decisões coletivas, elas somem. Elas insistem que as ideias, os sentimentos e necessidades das outras pessoas são mais importantes do que a delas. É aquela pessoa que você fala assim, você quer colocar alguma coisa? Você quer falar?
porque ela não se sente uma pessoa importante, né? Quando se sente desrespeitada, ela não consegue chegar, por exemplo, para o esposo, para o filho e conversar. Ela segue. É aquela pessoa que ela vai dizer, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, né? E às vezes não está tudo bem. Eu quero te dizer, queridos, que Jesus, ele se colocava. Jesus, em vários momentos, ele se colocou, ele se posicionou, né? Quando ele estava confrontando os hipócritas, ele se posicionou. Ele falava, vocês são os hipócritas, né? Vocês nem entram, nem deixam os outros entrarem, ficam na porta, né? Vocês consomem a casa das viúvas. Então, assim, em muitos momentos, Jesus se colocou, né? Ele se posicionou. Junto com seus discípulos, ele se colocou. Existem pastores morrendo, se suicidando, porque eles não se colocam. As pessoas pintam e bordam e eles ficam lá naquela passividade. Então isso é medo, medo de não ser aceito, né? O que pode estar regado aí com a covardia. Paulo se colocava. Em alguns momentos, haviam pessoas que, por exemplo, Himeneu e Fileto, que estavam corrompendo as pessoas, fofocando. Paulo se colocou e ainda deu o nome de quem é que estava aprontando, né? Então, assim, em vários momentos, quando as pessoas entravam na igreja de Paulo com outras doutrinas, né, querendo fazer com que os fiéis voltassem ao judaísmo, ele se colocava. Ele falava, olha, eu estou aqui porque eu estou aqui porque eu recebi uma revelação de Jesus Cristo e eu sou um apóstolo, né, não por minha vontade, não. Jesus me chamou, então ele se colocava como autoridade em vários momentos. Então, assim, a frase das pessoas que têm covardia ou que têm medo é aquelas frases assim, por exemplo, você fala assim, olha, o que você quer comer hoje? A pessoa fala, você que sabe. Ela nunca se coloca, né? Aí você fala assim, olha, não vai ter como fazer assim, assim, ou então acontece qualquer outro tipo de problema, a pessoa, não, tudo bem. A pessoa acabou de ser magoada, tá ferida, ressentida, e aí de repente ela fala, não fiquei magoada, né? Ou o esposo fala, meu amor, você quer ir para onde hoje? Ela fala assim, não importa. Pode ser para onde você quiser. Então é como se a sua vontade não fosse importante, né? Então, assim, muitas pessoas que têm a comunicação passiva, elas não se valorizam, elas passam a imagem, assim, do servo paciente, com domínio próprio, que mantém a paz, que nunca cria problema, só que por dentro elas estão morrendo, tá? Eu não estou falando dessa outra pessoa que realmente está bem, eu estou falando daquela que diz que está bem, mas não está bem. Então, assim, elas pensam que é certo não ter necessidade, não ter exigências, né? E são covardes. Muitas pessoas que se comunicam passivamente são mentirosas, né? Então, elas vão desenvolver ressentimentos, elas são infelizes, né? Elas sempre vão fugir da luz, e isso não é bom. Porque, às vezes, a pessoa se faz de boazinha, mas por dentro ela está morrendo. E aí ela adquire vários tipos de doenças, né? Então, assim, tenha muito cuidado com a comunicação passiva. Se você realmente estiver tranquilo, se você realmente estiver bem, amém, glória a Deus. Seja essa pessoa, seja esse servo paciente. Mas se você está agitado, algo não te fez bem, por que não conversar, né? Por que não conversar? Então, assim, nós aprendemos que Jesus, como cordeiro mudo, não abriu a sua boca, não é verdade? Mas o que nós estamos colocando é que nós também somos humanos e na família, nas amizades, nos relacionamentos, a gente tem que aprender a se comunicar, amém? Eu não estou te falando de você procurar confusão, de você ser uma pessoa, como os outros dizem, deixa eu me lembrar aqui do nome, barraqueira, né? Não estou falando disso. Tá? Eu estou te falando de que seres humanos se comunicam e você tem que aprender a se comunicar. Abrir mão do medo, da covardia, dos ressentimentos, das amarguras. Parar de falar que está bem, sendo que não está bem, né? Então, assim, tem também a questão da comunicação agressiva.
A pessoa agressiva, ela é tirana, ela que quer mandar, ela que quer dominar, ela que quer se colocar em todos os aspectos da vida do outro, né? E a sua convicção é assim: eu sou importante, você não. Ou seja, eu que tenho que ser ouvida, né? Você tem que fazer o que eu quero que você faça. Eu estou no comando. Aí a pessoa, quando o outro quer dar uma opinião ou quer entrar para fazer algo da forma dele, ela fala alto, né? Ela quer assustar outra pessoa, às vezes bate porta, grita. E se a gente fosse fazer uma cadeia alimentar, essa comunicação agressiva ia engolir os demais, porque ela não aceita de forma nenhuma, né, ser questionada, ou ser assim, como fala, quando a pessoa ela quer fazer uma coisa, ela é questionada, eu esqueci a palavra agora, desculpe, mas é quando aquela pessoa se sente assim: eu é que vou ter que dizer, você não pode de forma nenhuma falar nada contra a minha vontade. Então ela se torna uma pessoa agressiva, né? Essa não é uma boa comunicação. O que está debaixo de tudo isso aí é o medo também. Só que esse medo aí, ele se esconde. Então é uma pessoa extremamente agressiva. E tem outro tipo, estilo de comunicação. É aquela comunicação passivo-agressiva, que eu acho que ela é terrível, né? É aquele estilo de comunicação desonesta. É aquela pessoa que manipula o outro por meio do engano, né? É aquele famoso duas caras. Já ouviu falar? Famoso duas caras. Na sua frente: ô, meu amor, minha amiga, tudo bem, né? E por trás risca o seu carro, fala mal de você. Aí entra naquele questionamento assim: você viu o que ela falou? Pois é, eu acho que não é bem assim. E começa a falar mal dessa outra pessoa, né? Aquela pessoa gentil, ela sorri o tempo todo, mas por trás, a portas fechadas, ela é insinuadora, crítica e acusadora. É aquele famoso lobo em pele de cordeiro, irmãos. Terrível isso, né? E aí eu quero te falar então: bispo, o que eu faço? Eu me identifiquei com algumas dessas aí, não tem problema. Ainda há tempo, né? A gente vai melhorando a cada dia. A comunicação assertiva. Para elas no relacionamento, ambos têm valor. E elas não têm medo de demonstrar o que está sentindo. Dedicam tempo e esforço para entender o outro. Eu quero entender o que você pensa sobre isso. Eu quero entender o que você sente sobre isso. Eu quero entender a sua necessidade. Essa é a comunicação assertiva. Essas pessoas que estão dentro desse estilo aqui, que é o correto, são capacitados a valorizar. Eles querem valorizar, eles querem honrar, né? Eles querem respeitar o outro. Então, para eles é mais até importante dar do que receber, né? Eles protegem enquanto interagem. Não é aquela interação que a pessoa destrói o outro, mas é uma interação que a pessoa diz: ah, sim, não, eu entendo o seu ponto de vista, sim. E ele vai protegendo o outro, né? Enquanto vai interagindo. É aquele relacionamento de solução. Sabe quando você está conversando com uma pessoa, ela está com uma certa dificuldade e a gente vem trazendo uma interação e vem trazendo uma solução no relacionamento. Porque, irmão, acusação não é solução, julgamento não é solução, gritaria não é solução, né? Então a comunicação assertiva é uma comunicação que você valoriza o outro. Para você é importante a construção do relacionamento junto. É aquele momento que quase não se tem muito por aí, quando você senta sua família, né? E você começa a interagir e começa a dizer: o que está acontecendo de errado? Fala para o papai, fala para a mamãe. E a criança começa a falar. Tem alguma coisa que está ferindo você ou não? E a pessoa fala: olha, está me ferindo aqui dentro de casa, é isso. Aí o outro fala assim: olha, eu não tive a intenção, né? Aí geralmente entra o pai com a lei e fala assim: olha, então a gente vai fazer assim.
Aí vem a mãe com a graça e vem, não, então vamos orar para a gente liberar então esse coração, para a gente ficar bem. Então assim, as pessoas que têm a comunicação assertiva, elas vão estabelecer limites consistentes em torno de uma situação para que ela permaneça respeitosa, né? O que é um limite consistente? Voltando ao exemplo lá da família. Então é assim, olha, então, já que você sabe que o seu irmão não gosta disso, então você não vai fazer mais assim, tá bom? Você vai por aqui e assim a gente vai viver melhor. Então assim, vamos estabelecendo limites consistentes, porque uma comunicação sem limites, irmão, é muito complicada, né? E assim ambos vão participar, ou toda a família vai participar da busca do objetivo. E o objetivo dentro de uma comunicação é o entendimento. O objetivo não é persuasão, não é pressão, não é manipulação, não é controle. Essas coisas vão gerar ansiedade, o relacionamento fica tenso, a conversa fica tenso, né? Então, assim, essas questões que eu já falei, persuasão, pressão, manipulação e o controle, o que vai fazer? Vai assassinar o relacionamento. Então, o assassino do relacionamento é aquela pessoa que desqualifica a ideia do outro, né? Ele desqualifica os sentimentos do outro, as necessidades do outro. Tem gente que ri, tem gente que debocha, tem gente que vira a cara, né? Nós vai resolver um conflito, a pessoa, né, faz aquela cara assim de deboche. Então, assim, a mensagem subliminar dessas pessoas agressivas é: eu que sou mais importante, você não. E o correto na comunicação assertiva seria: eu quero entender a sua perspectiva, eu quero entender, né, a sua verdade, eu quero entender a sua experiência pessoal, eu quero entender aquilo que está dentro de você. Se eu entender o que está dentro de você, eu posso me aproximar de você de uma maneira que eu edifique essa comunicação. Então, assim, é muito importante termos essa comunicação assertiva, né? Eu gosto desse olhar, né? Eu gosto desse olhar, especialmente as minhas ovelhas sabem disso. Eu gosto desse olhar de sentar e ouvir o que está acontecendo, né? E trazer uma comunicação respeitosa, que estabeleça limites consistentes e que eu veja a raiz, o que está acontecendo e por quê. E ali a gente começa a construir uma solução, né? Começamos a construir uma solução entre pastor e ovelha, coisas que são sigilo. Às vezes a ovelha quer dar o testemunho do que Deus fez, aí é com ela. Mas geralmente é uma construção sigilosa, né? Porque a vida das pessoas não devem ser expostas. As pessoas têm que ser guardadas. Então, irmãos, nessa noite eu quero deixar essa palavra para vocês. Amém? Que em nome de Jesus nós possamos buscar nesse tempo uma comunicação assertiva, uma comunicação que de fato agrada a Deus. Até Jesus, ele sentava com seus discípulos, ele conversava, os seus discípulos perguntavam para ele muitas coisas, ele respondia, né? Ele gostava também de estar a sós. Às vezes ele tirava eles, os discípulos, da multidão, ia para um jardim, né? Então, assim, é muito importante a gente saber se comunicar, né? E deixar o outro também ser importante na relação e na comunicação. Então, como Jesus orou e disse assim: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Então, eu acredito que para nós sermos um, essas questões precisam ser organizadas dentro de uma igreja, dentro de um relacionamento, de uma empresa, enfim. Nós precisamos brilhar a luz do Senhor. Se o teu Deus é luz, você não pode andar em trevas. Se o teu Deus é luz, nós não podemos ser falsos e mentirosos. Não, tá tudo ok, não está, tá morrendo por dentro, tá com mágoa, tá com cisto, tá com doenças psicossomáticas, não consegue dormir. Se o teu Deus é luz, é importante que você traga luz e que você seja livre desse mal. A questão, uma pergunta que sempre me fazem: Bispa, eu quero trazer luz, mas a outra pessoa não quer.
o que eu faço? Você vai orar, esperar o tempo do Senhor. Amém? Não adianta, nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então, assim, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Eclesiastes 3 fala sobre isso. Então existe o tempo de abraçar, existe o tempo de afastar-se de abraçar. Discernir os tempos é muito importante. Qual o tempo que nós estamos vivendo agora? Tempo de prudência, tempo de sabedoria, tempo de observação, tempo de cuidado, né? Tempo de afastar-se de abraçar. Tudo tem seu tempo determinado. Então, dentro de um relacionamento, a observação dos tempos é muito importante. A observação do estado do espírito do outro é muito importante. Porque às vezes você está no estado de espírito e a outra pessoa não está no mesmo estado, né? Então é orar para que Deus traga esse ambiente, que você possa ser você mesmo. É tão bonito quando as pessoas são elas mesmas, né? Geralmente as pessoas não se confiam, mas é muito bonito quando a pessoa é ela mesma, ela abre o coração, ela compartilha, porque ela sabe que ela é amada, que ela sabe que ela é protegida, ela sabe que ela vai ser ajudada, né? Ela sabe que não vai ter aquelas questões assim da inveja do outro, né? Então, assim, oxalá que todas as igrejas e todos os cristãos aprendam essa comunicação assertiva. Aquele que tem medo, ser curado ao ponto de dizer, não, aqui eu posso me abrir porque a minha vida vai ficar guardada. Né? Eu estou aqui no coletivo, eu posso de fato abrir meu coração porque vai ficar guardado. Sabe? Que nós possamos dar às pessoas a segurança de serem elas mesmas, né? De falarem o que está sentindo e que elas sejam pessoas de fato luz do mundo. Amém, queridos? Eu agradeço a Deus por esse tempo e eu quero orar por você nessa noite. Guarde esse ensinamento no seu coração, porque ele vai te levar até a vida eterna, né? Porque os covardes não entrarão no reino dos céus. E Deus quer curar o nosso coração do medo. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Aleluia. Meu Pai, nesta noite, Pai, nos dá a sabedoria e a educação para lidarmos, Senhor amado, com o nosso irmão, dando a ele acesso, Senhor amado, e segurança. Que em nome de Jesus, Pai, nós possamos ser um lugar seguro e que nós possamos ter um local seguro. Que em nome de Jesus, Senhor, se houver barreiras nos nossos corações, na nossa mente, se houver barreiras, meu Deus, a nível familiar, que o Senhor venha curar. Eu oro pelas famílias nessa noite. Eu oro pelos casais. Eu oro pelos relacionamentos. E eu peço que o Senhor derrame o teu bálsamo, porque eu vejo o Senhor curando famílias nessa noite. E eu peço que o Senhor tire essas barreiras, Pai, das mentes e dos corações, e que nós possamos nos comunicar melhor. Que o fruto do teu Espírito esteja entre nós. Que possamos nos comunicar, Senhor, em amor, com alegria, com paz, com longanimidade, com benignidade, com bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu oro pelos nervos daquelas pessoas que estão com problemas. Senhor amado, de estresse alterado, de pressão alterada, de glicemia alterada. Eu oro para que haja cura nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga sobre nós um ambiente de aconchego. Um ambiente tão lindo, tão amoroso, que possamos estar bem com o próximo e com nós mesmos. Que possamos olhar para dentro de nós nessa noite e retirar todos os fardos e entregar nas mãos do Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, nós sejamos livres dos fardos. E mesmo quando houver nervosismo, porque somos humanos, nós oramos para que o Senhor venha sobre nós e que o Senhor nos dê a sabedoria certa para o lugar, para o momento certo. A inteligência, o entendimento, Pai. Possamos olhar o outro com os teus olhos e sentir o que o Senhor sente.
Eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem me dado de estar crescendo junto com o nosso povo. E que o Senhor, em nome de Jesus, estabeleça, Senhor, sobre cada um de nós a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Tenham uma ótima noite, tá bom? E se cuidem, sejam prudentes, simples como as pombas, mas prudentes como a serpente, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Boa noite.